Pare tudo o que você está fazendo agora. Esta mensagem pode salvar seu destino espiritual. Você sabia que existe um tipo de ajuda que, em vez de abençoar, destrói? Que sua bondade pode estar alimentando exatamente aquilo que Deus está tentando arrancar da sua vida? Nem todos que entram na sua vida foram enviados por Deus. E talvez, sem perceber, você esteja sustentando pessoas que, na verdade, estão bloqueando suas bênçãos, roubando sua paz e impedindo que o propósito divino se cumpra em você. Este é um aviso divino que poucos têm coragem de dizer. A Bíblia é absolutamente clara sobre isso. Existem 7 tipos de pessoas que você não deve ajudar. Se você insiste em carregá-las, o preço será alto demais. Sua paz interior, sua fé inabalável e até mesmo o cumprimento do destino que Deus preparou para você desde antes da fundação do mundo, tudo isso está em risco. Muitos acreditam que ajudar é sempre algo nobre, sempre correto, sempre agradável a Deus. Mas a verdade que ninguém te conta é esta. Quando você ajuda as pessoas erradas, você não está apenas desperdiçando seu tempo. Você está indo contra a vontade de Deus. Você está desobedecendo aquele que te chamou. E desobediência, mesmo com boas intenções, ainda é desobediência. A sabedoria divina te ensina a reconhecer quando ajudar é obediência e quando ajudar é prisão. Porque nem toda bondade vem de Deus e nem toda ajuda traz bênção. Fique até o final deste vídeo, porque o tipo número 7 vai chocar você e pode ser exatamente a pessoa que você está carregando agora mesmo. Tipo número 1. Os impenitentes, os que se recusam a mudar. Não ajude alguém que se recusa terminantemente a mudar. Se a pessoa não se arrepende do pecado que a escraviza, seu apoio constante não é bênção. É uma prisão emocional e espiritual para ambos. Você acredita que está estendendo a mão com amor, mas está, na verdade, fortalecendo a rebeldia dela contra Deus. É exatamente como construir uma escada elaborada e resistente para alguém que não tem a menor intenção de subir. Todo o seu esforço, toda a sua energia, todo o seu investimento emocional, desperdiçados. E lembre-se desta verdade poderosa. Quando você insiste em carregar quem não quer se levantar, é você quem acaba caindo junto no buraco. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já advertiu há 2000 anos: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não é crueldade, é proteção divina. Se alguém insiste conscientemente em viver no pecado, rejeitando a graça oferecida repetidas vezes, o melhor que você pode fazer é entregar essa pessoa diretamente nas mãos de Deus. Somente Ele possui o poder sobrenatural para transformar um coração completamente endurecido pela rebelião. Deus não quer que você se confunda com aparências sedutoras ou palavras bonitas. Ele quer que você reconheça padrões de comportamento, não apenas personalidades carismáticas ou histórias emocionantes. Provérbios 26:11 é brutalmente direto. Como o cão retorna ao seu próprio vômito, assim o tolo repete a sua tolice. Se alguém já recebeu a verdade libertadora, já provou da graça transformadora, já teve múltiplas oportunidades de crescer e amadurecer, mas mesmo assim escolhe deliberadamente a rebelião, não é a sua mão humana que vai transformá-los. É arrogância espiritual acreditar que você pode fazer o que nem mesmo Deus está fazendo naquele momento. Às vezes, Deus permite que alguém colha as consequências de suas escolhas. E você não foi chamado para impedir o que Deus está permitindo. Tipo número 2. O manipulador. O que transforma sua bondade em escravidão. Algumas pessoas não querem ajuda genuína. Elas querem controle total sobre você. Se você não tomar cuidado e não aprender a discernir, a crise fabricada delas se transforma no seu cativeiro permanente. São essas pessoas habilidosas que transformam sua gentileza natural em obrigação pesada, que fazem você se sentir culpado por ter limites saudáveis, que fazem você acreditar que dizer não é falta de amor cristão, que é anticristão, que é egoísmo espiritual. Mas ouça esta verdade libertadora. Manipulação emocional não é ministério legítimo. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nunca se deixou controlar pelas emoções intensas ou pelas expectativas sufocantes das pessoas. Em Lucas capítulo 4, quando a multidão desesperada tentou impedi-lo de seguir para outras cidades, ele simplesmente se afastou com autoridade. Por quê?
Porque sua missão divina não se baseava em pressão humana, se baseava em propósito eterno revelado pelo Pai. Só porque alguém fala alto e dramaticamente sobre suas necessidades urgentes não significa automaticamente que você foi chamado por Deus para atendê-lo. Se ajudar alguém custa consistentemente sua paz interior, seu propósito divino ou sua identidade em Cristo, preste atenção. Isso não é ajuda verdadeira. Isso é uma armadilha espiritual cuidadosamente disfarçada de bondade. Tipo número 3, o divisivo. O que semeia discórdia no corpo de Cristo Deus jamais abençoará aquilo que divide o seu povo amado. E quando você conscientemente ajuda alguém que semeia divisão, fofoca destrutiva e conflitos desnecessários, você não está simplesmente ajudando uma pessoa problemática. Você está, sem perceber, ajudando o próprio inimigo de nossas almas. Esses são os fofoqueiros profissionais, os verdadeiros ímãs de drama e confusão, aqueles que sorriem amplamente na igreja aos domingos, mas criticam ferozmente em segredo durante a semana, aqueles que vivem exclusivamente para inflamar situações e nunca para edificar o corpo de Cristo. A carta a Tito, capítulo 3, versículo 10, é cristalina e não deixa margem para interpretação. Adverta aquele que causa divisão uma vez. Adverta uma segunda vez. Depois disso, não se envolva mais com ele. Isso não é frieza ou falta de amor. Isso é uma ordem divina direta para a proteção do rebanho. Porque quando você ajuda persistentemente alguém que provoca conflitos intencionais, você não fica apenas no meio como mediador neutro. Você se torna parte ativa da confusão. E eventualmente, inevitavelmente, o conflito deles se transforma na sua consequência pessoal. Lembre-se desta verdade libertadora. Deus não está pedindo que você conserte aquilo que Ele mesmo está ativamente tentando separar da sua vida. Tipo número 4, o esgotador, o vampiro emocional e espiritual. Algumas pessoas não querem crescimento real. Elas não querem transformação genuína. Elas não buscam liberdade verdadeira. Elas apenas querem receber constantemente, sugar infinitamente, consumir incessantemente. E a sua ajuda contínua e incondicional está te deixando completamente seco espiritualmente. Você ora fervorosamente por elas todos os dias. Você as ouve pacientemente por horas intermináveis. Você carrega o peso esmagador dos problemas delas como se fossem seus. Mas absolutamente nada muda. Sabe por quê? Porque elas não buscam genuinamente mudança. Elas buscam um hospedeiro permanente, alguém que carregue o que elas mesmas se recusam a carregar. Até Jesus Cristo tinha limites claros e saudáveis. Ele ministrava poderosamente às multidões famintas, mas estrategicamente recarregava suas forças na solidão íntima com o Pai. Lucas 5,16 nos lembra desta verdade essencial. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava intensamente. Se o próprio Filho de Deus, em sua humanidade perfeita, precisava de distância estratégica e tempo de recarga espiritual, quem somos nós para achar que não precisamos? Não é egoísmo carnal proteger sua energia espiritual, é discernimento divino. Porque vivemos em uma guerra espiritual intensa, e um espírito completamente esgotado não consegue ouvir a voz suave de Deus com clareza. O esgotamento sistemático é uma das armadilhas favoritas e mais eficazes do inimigo. Ajudar não é sagrado quando te esvazia completamente e te incapacita para o seu próprio chamado. Ajudar não é ministério legítimo quando te arranca violentamente da presença transformadora de Deus. Tipo número 5. O substituto de Deus, quem te coloca no lugar do Criador. Se alguém consistentemente olha para você em busca de respostas, em vez de olhar para Deus em oração, pare imediatamente de ajudar. Você não é o salvador dessa pessoa. Você nunca foi, você nunca será. Jesus Cristo é o único salvador, e esse papel não está disponível para humanos. Isso sempre começa de forma sutil e inocente. Primeiro, eles pedem algumas orações ocasionais. Depois, começam a pedir conselhos frequentes. Então pedem apoio emocional constante. Mas com o passar do tempo, sutilmente, eles passam a confiar mais profundamente em você do que no próprio Deus Todo-Poderoso. E aqui está a verdade que dói. Toda vez que você se apressa, impulsivamente para consertar algo que Deus está permitindo que permaneça quebrado por um tempo,
Você está ocupando um espaço sagrado que somente Deus pode e deve ocupar. Você está atrapalhando o trabalho divino de transformação. Em Atos capítulo 14, quando as pessoas confusas tentaram adorar Paulo e Barnabé como se fossem deuses, eles imediatamente rasgaram suas vestes em horror e gritaram desesperadamente: "Somos apenas humanos exatamente como vocês." Eles compreendiam perfeitamente o perigo mortal de permitir que as pessoas os elevassem em adoração, em vez de elevar aquele que verdadeiramente os havia enviado. Você pode guiar com sabedoria, você pode orar com fervor, mas você absolutamente não pode ser a fonte primária da vida espiritual de alguém. Esse papel é exclusivamente sagrado e pertence apenas a Deus. Se alguém continua persistentemente se voltando para você em busca de salvação emocional, em vez de se voltar genuinamente para Deus em arrependimento, sua ajuda bem-intencionada deixa de ser bênção divina e passa a ser obstáculo espiritual. Lembre-se sempre, você não é a resposta final. Você é apenas o mensageiro temporário. A fonte eterna sempre será o Senhor Jeová. Tipo número 6. O desobediente intencional. Quem conhece a verdade mas escolhe a rebelião, se eles sabem perfeitamente o que Deus disse através de sua palavra, e ainda assim escolhem conscientemente a rebelião aberta, não se associe intimamente a eles. Essas são as pessoas que dizem com cinismo: "Sim, eu sei exatamente o que a Bíblia diz, mas..." Sempre tem um mas conveniente. Pessoas assim não precisam de uma tábua de salvação emocional lançada repetidamente. Elas precisam urgentemente de um chamado divino para acordar da ilusão. A palavra é absolutamente clara em 2 Tessalonicenses 3,14. Observem cuidadosamente aqueles que não obedecem à nossa instrução. Não se associem intimamente a eles para que se sintam envergonhados pelo isolamento. Isso não é rejeição pessoal cruel. Isso é redirecionamento espiritual através de consequências naturais. Porque se alguém caminha ativamente, intencionalmente, persistentemente contra a palavra revelada de Deus, e você continua fielmente apoiando essa pessoa em sua jornada de rebelião, você não está ajudando-a a se aproximar da liberdade gloriosa em Cristo. Você está apenas tornando o caminho largo da destruição mais confortável, mais aceitável, mais palatável. Ame-os sim, de longe. Ore fervorosamente por eles, em particular. Mas não ande lado a lado com quem insiste obstinadamente em se afastar do Deus vivo. A sua companhia fiel e constante não pode se tornar o combustível que alimenta a rebeldia contínua de ninguém. Tipo número 7. O bloqueador de destino. Quem não faz parte do seu chamado. Este é o mais difícil de todos, porque parece cruel à primeira vista. Mas ouça com atenção. Algumas pessoas simplesmente não fazem parte do chamado divino específico que Deus colocou sobre sua vida. Elas são uma distração bem intencionada, um desvio sincero, um atraso disfarçado de lealdade. Elas podem não ser tóxicas de forma óbvia, podem não ser rebeldes ou malignas, mas elas não estão alinhadas com aquilo que Deus tem estrategicamente preparado para você. E se você não tomar extremo cuidado, sua compaixão natural e genuína pode te manter aprisionado em um lugar que Deus já disse claramente para você abandonar. Em Gênesis capítulo 12, Deus disse especificamente a Abrão: "Deixe sua terra natal, deixe seu povo, deixe a casa de seu pai." A ordem era clara, direta, sem ambiguidade. Mas Abrão, movido por compaixão familiar, trouxe seu sobrinho Ló consigo. E foi somente quando Ló finalmente partiu, quando houve a separação necessária, que Deus pôde dar a Abrão a visão completa e detalhada do seu futuro glorioso. Às vezes, as pessoas erradas em nossa vida não são necessariamente más ou malignas. São apenas um peso extra desnecessário que Deus nunca pediu para você carregar. Não confunda lealdade emocional com obediência espiritual. Quando Deus claramente diz, "Vá", você não precisa da permissão de todos, não precisa da aprovação unânime, não precisa do consenso geral. Você precisa apenas da direção clara dele. Algumas das pessoas que você insiste teimosamente em carregar, proteger e sustentar são exatamente aquelas que Deus está ativamente tentando remover do seu caminho. A questão fundamental não é se vale a pena salvá-los de suas circunstâncias. A questão é, você está disposto a obedecer a Deus mesmo que isso signifique ir embora sozinho?
mesmo que pareça que você está abandonando alguém. Ajudar a pessoa errada, no momento errado, pode parecer sagrado e nobre aos olhos humanos. Mas desobediência a Deus, mesmo quando vem embalada em boas intenções cristãs, ainda é desobediência pura e simples. Leve tudo isso à oração intensa agora mesmo. Não espere até amanhã. Pergunte com honestidade brutal ao Senhor: quem eu tenho carregado que o Senhor nunca me pediu para carregar? De quem eu preciso me afastar para que teu propósito se cumpra completamente em minha vida? A sabedoria divina te ensina a reconhecer quando ajudar é obediência ao chamado de Deus e quando ajudar é, na verdade, prisão disfarçada de bondade. Deus está te chamando para ter discernimento espiritual aguçado, para entender profundamente que nem toda bondade vem dele e que nem toda ajuda traz verdadeira bênção. Se este vídeo abriu seus olhos para uma verdade que você vinha ignorando, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais mensagens que a maioria dos cristãos tem medo de compartilhar. Comente abaixo. Qual destes 7 tipos você reconheceu em sua vida? Seja honesto. Sua liberdade começa com a verdade. E lembre-se sempre: desobediência, mesmo com intenções puras, ainda é desobediência. Ajudar quem Deus não te mandou ajudar é o mesmo que desobedecer quem Ele mandou você se tornar. Sua obediência ao chamado divino é mais importante do que sua popularidade humana. Que Deus te dê coragem para obedecer, mesmo quando a obediência parecer cruel aos olhos do mundo. Amém.